Olá e bem-vindos a mais um vídeo de introdução a Machine Learning. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a curva ROC, a tradicional maneira de avaliar alguns parâmetros, principalmente o limiar da regressão logística. Então, se você acabou de assistir o vídeo de regressão logística, você lembra desta imagem aqui em cima, que é o classificador que a gente fez. A gente vai ver, entre outras coisas, a curva ROC para esse classificador e uma maneira da gente avaliar qual que é o valor do threshold que a gente quer escolher, se a gente não tiver uma ideia sobre qual que seria o perfeito por causa de uma aplicação, uma maneira mais genérica de ver. Então é isso aí, pega seu caderninho, pipoca, chocolatinho e vamos assistir. Então a curva ROC começa olhando para a matriz de confusão. Então, lembrando brevemente, você tem uma matriz de confusão, você tem nas linhas quais eram os reais valores das observações e nas colunas os valores preditos. Então, todo mundo que você preveu positivamente e era positivo são os verdadeiros positivos. Se você preveu positivo e era negativo, são os falsos positivos. Se você preveu negativo e era positivo, é um falso negativo. E, finalmente, os verdadeiros negativos, que você preveu corretamente negativo. Vamos mostrar com um exemplo numérico. Então você tem aqui um sigmoide bem básico, tá? Regressão logística com parâmetros iniciais beta 0 igual a 0 e beta 1 igual a 1. Você tem 21 acertos da classe positiva e 21 acertos da classe negativa. Aqui é classe 1 e 0, negativo negativa no 0, positiva é no 1. Você tem classes positivas aqui em cima, então elas eram 1 e você previu como 0. Então era 1, você previu como 0, tem 3 errados. Aqui embaixo era 0, você previu como 1, tem 5 errados, certo? E a ideia toda é que você tinha um limiar, supondo que essa daqui seja a solução, não é. Você tem um limiar que você pode mover e isso muda a sua previsão. Então, se você andou um passo para cá, esse um cara a mais eu acertei, certo? Então, esse já é um exemplo que, obviamente, não era a solução, porque eu posso melhorar facilmente meu modelo em 1. Mas eu tenho um cara a mais que eu acertei que eu deixei de errar especificamente dos falsos negativos. Se eu for mais para trás, eu erro mais aqui embaixo. Então, eu deixo de acertar alguns verdadeiros negativos e aumento a quantidade de falsos positivos, certo? Então lembra que a gente estava naquela situação, se for muito importante para a minha aplicação que eu acerte mais, eu posso escolher um threshold que fale, por exemplo, 100% de acertos dos positivos, mas eu erro mais dos negativos, tá? Bom, esse cara aqui em cima, que é quantos dos positivos eu estou acertando, é a razão de verdadeiros positivos. Tá? Chamada de sensibilidade. Então, quantos que eu identifiquei como positivo corretamente em relação a todos os positivos? Ou seja, a fração dos verdadeiros positivos sobre todos os positivos. Então, aqui é 24 sobre 24 mais 0. Eu vinha para cá, é 21 sobre 24. Ok? Então, diminui. E a razão de falsos positivos, esse daqui são quantos falsos positivos eu estou tendo, falso positivo é aqui embaixo, é a razão dos falsos positivos sobre todos os que eram, sobre os falsos positivos, tá certo? Sobre todos os que eram negativos. Então é um negativo que eu errei e os negativos todos. Então aqui são 5 sobre 26, tem 26 negativos aqui embaixo. São os alarmes falsos, tá? Então, são os que eu identifiquei como positivo erroneamente, em razão de todos os negativos. Então, são os alarmes falsos. Eu tô falando, olha, tem 5 pessoas aqui que são positivas. E eu errei. Então, quanto maior essa taxa de falsos positivos, pior. Então, a primeira taxa é sensibilidade e a segunda é 1 menos especificidade, tá? Às vezes as pessoas usam direto sensibilidade e especificidade, mas sensibilidade e 1 menos especificidade é um pouco mais comum por motivos, ok? Então, beleza. Essa é uma visualização. Eu tenho outra visualização. Eu vou mover esse meu slider para cá e vou olhar para isto aqui. Eu seria obrigado a dar um zoom out. Você vê tudo.
Então eu tenho aqui a mesma coisa de antes, são os mesmos sliders. E eu tenho a razão de verdadeiros positivos e razão de falsos positivos em função do threshold. Então olha para o gráfico aqui e aqui. Esquece esse da direita por enquanto, do cantinho. Essa razão de verdadeiros positivos, conforme eu mudo o threshold, ela muda. E esse ponto verde é o threshold atual, para você ver aqui onde eu estou. Então, se eu tiver um threshold muito baixo, aqui lá no zero, que é essencialmente a minha curva está para menos infinito, eu posso até andar um para cima se você quiser, mas enfim. Eu estou falando todo mundo é positivo. Lembrando que a gente tem os classificadores inocentes, ou os classificadores de exemplo, que é você falar que todo mundo é positivo, todo mundo é negativo. Então, no classificador que todo mundo é positivo, eu vou acertar todos os positivos. Porque todo mundo é positivo, então com certeza eu estou acertando. Em compensação, eu erro todos os negativos. Então você vê que é 100% da razão de verdadeiros positivos e da razão de falsos negativos. Certo? Por outro lado, se eu falo que eu estou no todo mundo negativo, eu estou errando todos os positivos, mas eu estou acertando todos os negativos. Então é 0 e 0 nas duas razões. Então, como eu falei, essa daqui maior, menor, essa daqui maior, melhor, e essa daqui menor, melhor, ok? Então, obviamente, eu quero uma coisa média, certo? Preferência. Quando você está ajustando o seu modelo, essas curvas mudam. Então, vamos falar aqui, eu percebo que faz mais sentido no meu modelo ser mais inclinado. Essa curva aqui fica mais inclinada, certo? E além disso, eu tenho o threshold para escolher, que vai me dar uma razão mais interessante. Por exemplo, alguma coisa assim. Então, isso aqui tem que ser otimizado e tudo mais. Bom, acontece que tem uma maneira única de eu visualizar, em vez de eu olhar para esses dois, tem uma maneira única de eu visualizar clássica, que é a famosa curva ROC. Curva ROC que significa Receiver Operating Characteristic. E eu vou deixar assim, porque nunca as pessoas falam esse nome. É a curva ROC. A curva ROC, ela pega essas duas informações e junta em um gráfico só. Se você fez cálculo 2, você sabe exatamente que tipo de gráfico é esse. É um gráfico de uma curva parametrizada. Ok? Espero não ter dado susto em ninguém quando eu falei cálculo 2. Aqui, se você coloca tal igual a 0, você tem 100% de razão de falsos positivos e de falsos negativos. Você está nesse canto aqui. Conforme você vai andando, você vai mudando essa razão. Aqui foi muito extremo, deixa eu voltar para um ponto. Tipo o 1. Então, se você vai andando um pouquinho, você vai mudando essa razão. Então, aqui eu diminuí um pouquinho a razão de falsos positivos, que é esse cara aqui. A razão de verdadeiros positivos continua em 100%. Você vê que ela continua em 100% por um tempo, aí ela desce, que é essa descida aqui. A razão de falsos negativos, de falsos positivos, no entanto, já vem descendo. Então, conforme você vai aumentando, você vai vendo que ela vai diminuindo. Então, como eu falei, quanto menor essa razão, melhor. Então, aqui eu estou vendo, por exemplo, olha, eu quero 100% de verdadeiros positivos. Qual que é o primeiro ponto onde eu posso parar? Onde eu começo a perder verdadeiros positivos? Eu sei que é quando eu tenho esse cara aqui, que vai me dar uma razão de falsos negativos 1,04, por exemplo. Então, é mais ou menos aqui. Ok? Meu tal igual a 0,25. Essa é uma maneira de eu escolher já o tal. Note que aqui eu estou visual, eu consigo ver esta imagem aqui, mas eu estou com um classificador de uma dimensão, só tenho um x aqui. Se eu tivesse com n dimensões, essa imagem aqui não existiria para mim. As outras três eu consigo fazer, que elas dependem apenas do threshold, tá? Mas essa daqui é uma única imagem com essa informação. Então eu consigo saber exatamente que ponto é esse. Se eu acho que não é tão interessante, eu posso aumentar mais, certo? E eu consigo achar esses outros pontos aqui, conforme eu estou aumentando o tal. Esta curva ela é útil para isso. Você consegue visualizar todos esses thresholds. Tem duas coisas importantes aqui. A primeira coisa é como que eu escolho qual que é o tal, onde ele está, certo? Como que eu escolho esse tal e onde que ele está. Este tal, ele pode ser escolhido, não é necessário,
como o cara mais longe dessa curva. Aqui, você vê que está de 0 a 1 e de 0 a 1. Então ela está meio inclinadinha, tá? Então, se você fizer isso visualmente, você tem que lembrar de fazer o seu gráfico com os eixos iguais, mas a proporção da imagem também igual. E aqui a gente não está fazendo isso para poder caber na tela. Então, se você faz com os eixos iguais e a proporção de imagem igual, você vai realmente ter uma curva ortogonal para cá e você consegue calcular a distância. Dito isso, calcular a distância aqui é relativamente fácil, não vamos sofrer para poder fazer isso. Então, você pode pegar o cara mais longe desta reta diagonal aqui. O mais longe desta reta, ele está mais ou menos sendo o melhor possível para a razão de verdadeiros positivos e para a razão de falsos positivos também. Então ele está tentando fazer o máximo do equilíbrio entre os dois. Se você tivesse um classificador perfeito, o que aconteceria? Você consegue ter falsos positivos sempre, e aí eventualmente você consegue ter falsos positivos sempre, tá? Aqui eu podia fazer um exemplo onde eu tiro esses errados. Inclusive eu posso fazer isso aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Então aqui eu vou mexer de novo no código para mostrar os dados para vocês. Os dados estão escondidos aqui em cima, certo? Fiz esses gráficos aqui. E eu coloquei um termo aleatório, eu vou multiplicar por 0 esse termo aleatório. E agora ele está 100% separado, não tem mais esse problema. Você consegue ver que se eu aumento o meu threshold, eu consigo chegar num ponto de separação perfeita. Então, o meu verdadeiro positivo está 100%, meu falso positivo está 0, e eu tenho essa curva perfeita. Então, se existir um modelo de acurácia perfeita, eu tenho esta situação aqui, ok? Que eu consigo separar tudo. Acurácia 100%, quer dizer que eu vou ter em algum momento nessa acurácia 100%, 0 falsos positivos e falsos negativos. Okay? Então, isso aqui tem que acontecer. Na prática, a gente não vai ter esse tipo de coisa acontecendo. Okay? Então, eu vou apagar isso daqui por enquanto. Mas você já sabe o caso extremo que a gente vai ser tipo um overfitting, realmente. Ok? Bom, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa, como que eu escolho como que eu acho o valor do tal? E isso, para você achar o valor do tal, você precisa achar a curva ROC. E aqui é o que está escondido. Como eu falei, isso daqui é uma curva parametrizada. Então você tem várias maneiras de você fazer essa curva daqui. O meu tal ele vai entre 0 e 1. Você pode calcular vários valores de tal e você faz o desenho para vários deles, certo? Que é o que eu estou fazendo aqui. Ou a maneira certa de você fazer isso é você escolhe os valores de tal em cima dos pontos. Então você tem os pontos aqui, cada um deles, e você escolhe o tal que vai dar esse ponto. Aqui, na prática, o tal está aqui no Y, certo? E os meus pontos estão no X. Então, o que você tem que fazer é enumerar todas as previsões, aí você ordena todas as previsões e você acha o tal baseado nessas previsões aí. Ou seja, as previsões antes de você passar o threshold, certo? Então, a previsão da regressão logística. Esses pontos são os pontos do threshold. Então, é isso que você está buscando, essencialmente. A saber, você tem pontos aqui, não é exatamente uma curva. Cada um desses pontos vai te dar uma coisa, e é quando você passa de um ponto para o outro, você dá um salto de um lugar para outro. Mas a gente não vai sofrer com nada disso. Isso daqui é feito de uma maneira para o desenho ficar bonito, ok? Então o importante é isso. Na hora de você calcular essa curva, o que você faz é enumerar todas as alturas que vão fazer diferença, e aí você calcula a taxa de verdadeiros positivos e de falsos positivos para cada um desses pontos, e aí você, para cada um deles, calcula essa distância, você sabe exatamente onde vai estar e o tal correspondente. Ou seja, é uma questão de criar um vetor na ordem certa. Ok? Não vamos sofrer com isso. Tem uma coisa muito importante aqui acontecendo. Então, antes de mostrar isso, eu vou mostrar essa imagem, esse gráfico, a animação. E é só a mesma coisa que a gente está fazendo, só que automatizado, porque eu não quero sofrer de ficar passando. E enquanto isso eu vou falar para vocês uma coisa muito importante.
esta escolha aqui é a escolha ótima. E esta é a curva ROC correspondente. Essa escolha é uma escolha aleatória que eu fiz e é a mesma curva ROC correspondente. Por que que essa curva ROC não mudou? Porque a gente está num caso muito especial, certo? A gente está num caso especial onde o modelo, no caso linear, ele simplesmente está decidindo em qual valor do x que eu estou fazendo o corte. Tá? Então, como eu estou fazendo regressão logística em uma dimensão, qualquer modelo que eu encontrar de regressão logística, ele vai ser equivalente se eu mudar o threshold. Então, todo modelo de regressão logística, aspas, asterisco, ele é equivalente a qualquer outro modelo de regressão logística, só mudar o threshold. O que é o asterisco? Tem que ser crescente, tá? Neste caso. Então, ele tem que estar com a mesma direção de crescimento. Então, se está crescente, o outro modelo é crescente, eles são equivalentes para um tal diferente. Se eu mudar a direção de crescimento, aí a minha ordem de previsão muda completamente. Eu estou falando primeiro os positivos, depois os negativos. Ela fica exatamente o contrário e é exatamente uma porcaria, tá? Então, é um péssimo classificador. Ok? Então, sendo positivo, a minha curva é igual a esta curva menos inclinada, a mais inclinada, etc. O threshold vai ser diferente. Então, de novo, cálculo 2. A parametrização é diferente, mas a curva é a mesma. Ok? É uma característica muito específica deste problema. E não vai acontecer isso em casos mais complicados. Vamos falar rapidamente do caso bidimensional. Então, o caso bidimensional, eu estou fazendo de novo aquele modelo de regressão logística com um miolo quadrático que a gente fez, certo? No caso bidimensional de regressão logística. Então, eu tenho aqui 6 parâmetros. Eu escolhi os parâmetros 0, 1, 1, 0, 0, 0. Ou seja, é só a reta que passa no 1, 0, 0, 1. Para lá da reta é positivo, para cá da reta é negativo, então está totalmente errado. Então, a primeira coisa que eu faria aqui, nesse modelo para tentar otimizar, seria mudar a direção dessa reta para cá. Meu modelo já está melhor. E você viu que mudou. Esta curva aqui, conforme eu mudo aqui, ele muda. Porque não são todos equivalentes mais. A equivalência do threshold que eu tinha para todos eles, ela fica devido ao beta agora. Então a altura e a translação, no caso unidimensional, são equivalentes entre o beta e o threshold. Qualquer valor de beta ia dar a mesma coisa. Aqui no caso bidimensional, o beta 0 e o threshold, eles têm essa equivalência. Tá? Então, se você for otimizar e calcular o threshold, você pode ignorar o beta e escolher um threshold manualmente. Se você for otimizar e for pegar o beta padrão igual a meio, o threshold padrão igual a meio, aí você tem que colocar o intercept no modelo. E eu acredito que é o padrão do scikit-learn no dia de hoje, meados de 2021. Ok? Então, beleza. Estou aqui com essa escolha, deixo o beta 0 por enquanto aqui. Eu posso fazer escolhas tipo esta. Aqui eu posso provavelmente mudar, acho que para esse lado. Você vê que o meu modelo está ficando bem melhor, certo? Bem mais encostado aqui em cima. Meus verdadeiros positivos permanecem por mais tempo no 1. Meus falsos positivos permanecem por mais tempo no 0. Isso é bom. Nos dois casos. Seria melhor se eles ficassem mais próximos do meio ao mesmo tempo. Não sabemos se isso vai ser possível. Bem inclinado aqui. Aqui também funciona um pouco. Enfim, essa é uma escolha do modelo interessante. Se eu mudar o threshold, só muda qual que é o ponto que eu estou escolhendo para fazer a minha separação. E de novo eu tenho aquela ideia. Se eu jogar aqui para baixo, o threshold igual a 0,7, eu não estou errando nenhum dos negativos. Se eu jogar aqui para cima, tem uns positivos bem lá longe, então eu tenho que ir muito. Eu não estou errando nenhum dos positivos, tá? E aqui na meota. Legal? Ok.
Isso é legal, vamos mostrar o ótimo. Então aqui eu estou otimizando o beta. Otimizei o beta, não otimizei para achar o mais próximo de 1, certo? De ficar no 1,1. Eu só otimizei o beta. E esta é a curva ROC do beta que eu encontrei. O tal aqui, se eu não me engano, é o tal igual a meio tradicional. Não, esse tal aqui é o mesmo tal que eu estou mexendo aqui. Então se eu escolher o tal igual a meio, ele varia também. Ok? Então tá aí como funciona no modelo quadrático, certo? De regressão logística bidimensional. Escolher o beta continua sendo aquela ideia de pegar o ponto mais afastado ou ir de acordo com o que eu acho que vai fazer diferença para a minha aplicação. Beleza. Curva ROC é isso, mas de bônus eu vou falar também de uma coisa chamada AUC, que é uma coisa que você vai ver por aí. E a AUC é a Area Under Curve, que é a área sob a curva ROC. Sobre a curva ROC. A AUC é uma medida, e aí a curva ROC é uma curva, então não é exatamente fácil de você usar como número, mas a AUC é um número, é uma medida que você faz em cima da curva ROC, que te dá uma estimativa de quão bom a curva ROC é. Uma estimativa por quê? Porque ela pode não ser uma medida muito boa, você tem várias maneiras de ter o mesmo AUC, e algumas são melhores que outras. Então a AUC, ela por si só não é perfeita. Mas a AUC é esta área aqui, embaixo da curva, dependendo de onde você estiver, é a área entre a curva e entre a diagonal, ou entre a curva e entre aqui embaixo. E é tudo a mesma coisa, é equivalente. A diferença é que se você pegar entre a curva e aqui embaixo, é sempre positivo. Se você pegar entre a curva e a diagonal, os métodos ruins vão ser negativos, os que tiverem uma previsão bem ruinzinha. Tá? Então, varia. A curva, a AUC, eu vou supor que a área toda, quanto mais próxima de 1, melhor. E quanto mais próxima de 0, pior. Então você pode fazer um método que, em vez de tentar achar a melhor acurácia, e tenta achar o melhor AUC. E é uma maneira de você otimizar e seja automatizado. Então a gente vai ver em aulas futuras como você pode fazer para buscar o tal ótimo de maneira automatizada, mas também outros parâmetros que vão aparecer por aí. Na aula de SVM, que logo mais a gente vai ter, você vai ver que tem vários parâmetros que você tem que escolher. E uma maneira de escolher eles é fazer uma otimização de parâmetros. Tá? Em otimização, a minha área, a gente chama de otimização de parâmetros. Em Machine Learning, você chama de hiperparâmetros. Por quê? Porque as variáveis, que a gente chama de otimização, são parâmetros em Machine Learning. É uma questão de nomenclatura, mas o problema é o mesmo. Você tem outros valores que você quer otimizar que não são exatamente os valores do modelo. Os valores que auxiliam o modelo. Então, beleza? Isso daqui é o nosso caso ótimo. E aqui a gente tem os casos não tão ótimos. Você vê que agora faz diferença essa curva AUC, o modelo ser diferente, dá uma curva bem diferente. Ok? Então é isso, espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente falou sobre a curva ROC e sobre o AUC. A gente vai ver outros classificadores no futuro. Se você estiver usando o Grid Search lá na frente, a gente vai ver, você vai, em algumas situações, usar o AUC, ou pelo menos considerar o AUC, para você encontrar os seus parâmetros ótimos, hiperparâmetros ótimos. Então é bastante importante, pelo menos, ter noção do que significa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais para me ajudar a chegar a 1000 inscritos ainda em 2021 e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.